Olá, vamos começar a aula sobre a identificação do hidrograma da onda de cheia. O hidrograma consiste na representação gráfica da vazão ao longo do tempo em uma seção do curso d'água. Como vocês viram na aula presencial, ele pode ser visto por vários métodos. O método trabalhado em sala vai considerar a cheia histórica do rio e o tempo de concentração da bacia hidrográfica, não considerando, portanto, o volume máximo do reservatório e as suas demais características hidráulicas. Então, os métodos que são considerados para o cálculo do estudo de ruptura, eles consideram o volume máximo do reservatório e as demais características hidráulicas do barramento. Ele pode ser representado através do método unitário ou da forma parabólica. O hidrograma unitário é obtido através do volume associado à precipitação da bacia hidrográfica, assim como das características fisiográficas desta bacia, sendo utilizado preferencialmente nos cálculos de projeto para a equação do vertedouro. Já o hidrograma parabólico é comumente utilizado nos estudos de rompimento, já que representa o esvaziamento gradual do reservatório comparado ao hidrograma unitário. Neste caso, é necessário identificar as características hidráulicas da barragem, os parâmetros da brecha e o tempo de ruptura. As barragens podem romper de forma gradual ou instantaneamente. O tipo de ruptura depende principalmente da causa da falha e do tipo de barragem. Os principais mecanismos de rompimento são via ruptura da fundação, fratura da rocha, deslizamento de camadas, entre outros, overtopping ou galgamento, normalmente por um evento hidrológico extremo, ou então pipe ou ruptura por entubamento, em função de falhas no corpo da barragem. O pipe ele ocorre através da erosão interna da barragem ou de suas fundações pela percolação de água, que inicia-se na extremidade de jusante da barragem. Nessas imagens, a gente consegue observar como é formado esquematicamente o pipe. Ele começa por uma fissura pequena que vai passando a água e ao longo do tempo essa fissura vai aumentando até ocorrer a ruptura total da barragem. Já o galgamento, ele ocorre em virtude da capacidade do vertedor ou o mau funcionamento de um dispositivo de descarga de água, onde a passagem da água ocorre por cima do barramento. Neste exemplo esquemático, a gente pode perceber como ocorre o galgamento, onde a água ela passa por cima da barragem até que ocorra a ruptura. Então, para a construção do hidrograma de ruptura, é necessário identificar as características hidráulicas da barragem, os parâmetros da brecha e o tempo de ruptura. A vazão de pico ela é definida de acordo com equações empíricas identificadas por alguns autores na literatura, conforme este quadro. Essas equações elas utilizam informações do barramento referentes ao comprimento, altura, volume máximo armazenado e área do reservatório. A escolha da vazão de pico a ser utilizada na construção do hidrograma está de acordo com as características das equações e sua adequação à área de estudo. Nesse quadro, a gente pode observar alguns autores e algumas equações de sua vazão de pico. Essa primeira equação, de Low e Mascarenhas, desenvolvida em 1990, é uma fórmula baseada na análise de 19 diferentes casos de ruptura de natureza diversa. Já essa de Saint-Venant, formulada em 1997, ela é uma fórmula desenvolvida por Saint-Venant para o caso de remoção instantânea e total do barramento. Em 1917, Scollett, citado por Aicod em 98, fez essa formulação considerando a situação em que a ruptura ocorre em parte da crista de uma barragem. Hagen, em 1988, obteve essa formulação baseada em observações de valores relativos a casos já ocorridos de ruptura. Em 1982, citado por 87, essa calção ela foi baseada da USBR, foi baseada em dados coletados de vazões de pico históricas e da profundidade da lâmina de água no reservatório no momento da ruptura. Ela foi desenvolvida considerando, em média, 21 casos de falhas em barragens de concreto em arco e por gravidade. Em 96, essa vazão referente ao vertedor de soleira espessa
Possui como característica o escoamento que passa pela brecha pode ser assumido como análogo ao escoamento que passa por um vertedouro retangular de soleira espessa. Em 81, citado por French em 85, essa equação possui como característica, essa equação ela considera a formação de uma brecha retangular desenvolvendo-se em um intervalo de tempo. A equação de vazão de pico da Soil Conservation Service em 81, ela considera 13 casos históricos de ruptura de barragem utilizados por Kirkpatrick em 1977. Esse mesmo Kirkpatrick, em 77, ele formulou essa equação considerando 13 casos de ruptura histórico de barragem de terra e 6 casos hipotéticos. Já Freundlich, em 1995, ele formula essa equação com base em 22 casos históricos de ruptura em barragem de terra, onde K0 ela tem que ser 1,4 para galgamento e 1 para outros casos. O Instituto de Engenharia Civil, em 96, formulou essa equação, que representa uma expressão em função apenas da altura da barragem, enquanto Evans, em 1986, ele formulou essa equação considerando as falhas naturais em barragens provocadas pelo homem. E por fim, temos essa equação de Costa, onde ele considera tanto o volume quanto a altura da barragem. Com relação ao tempo de pico, pode-se considerar essas equações empíricas neste quadro. Freundlich, em 87, ele considerou esse tempo de pico nessa equação. Essa equação foi desenvolvida com base nas características de 43 brechas que se desenvolveram em barragens de terra, em 87. Já em 95, ele formulou essa segunda equação, tendo por base uma amostra maior de rupturas históricas. Já Vanton e Gillette, em 90, há essas duas equações, onde nessa primeira equação 20 é representada por uma equação empírica válida para aterros com materiais resistentes à erosão. Já essa segunda equação 21 é uma equação empírica válida para aterros com materiais facilmente erodidos. E em 95, Radford e Carta desenvolveram essa equação para barragens com menos de 60 metros de altura, onde o tempo de ruptura será inferior a 2 horas. Com base na vazão de pico e no tempo de ruptura, foi elaborado o hidrograma de ruptura da barragem do tipo construído segundo Walter, entre outros autores, em 2000, citado por Laureano, de 2009, calculado por esta equação. Esta equação ela representa essa vazão de pico do hidrograma de ruptura, onde é igual à vazão de pico calculada pelas equações empíricas somadas pela vazão de projeto do vertedor da barragem. Então, a aplicação desta aula foi na barragem do Cobre, que foi localizada em Salvador, caracterizada em outra aula, na aula anterior. Com isso, observam-se as características dessa barragem, assim como as vazões de pico de cada equação. Então, a partir dessas características da barragem, observa-se que a largura desta barragem aplicada possui 141 metros, altura de 19 metros, carga hidráulica de 19,5, volume do reservatório de 2,34 hectômetros cúbicos, a área do reservatório. Possui também a largura final da brecha, que representa 2,75 vezes a altura da barragem. A altura final da brecha ela é 80% da altura da barragem. É uma consideração realizada neste tipo de estudo. O volume de água descarregado durante a ruptura é igual ao volume do reservatório, já que com a ruptura, a tendência é que todo o volume de água presente neste reservatório será encaminhado a jusante. Já a profundidade média do reservatório, ela é considerada como um terço considerado como um terço da carga hidráulica. E a aceleração da gravidade foi considerada como 9,8.
Considerando os quadros anteriores, com as equações da vazão de pico e do tempo de ruptura, e substituindo as variáveis com base nas características da barragem, pode-se observar esses dois quadros. O primeiro quadro é referente às vazões de pico, onde foram obtidas essas vazões. Já o segundo foi referente ao tempo de ruptura, que foram obtidos esse tempo em hora. Colocando os resultados das vazões de pico em ordem crescente, a gente observa que as vazões de pico encontradas variam de 1.247,69 até 782.290,55 metros cúbicos por segundo. Excluindo os valores mais baixos e mais altos, a gente observa que a melhor vazão de pico para esse estudo de ruptura é a de Forrest, de equação de 1995, que foi de 2.501 metros cúbicos por segundo. Já com relação ao tempo de ruptura, a gente observa que quanto menor o tempo, mais a favor da segurança será o nosso estudo, pois mais rápido a onda de cheia alcança a área de jusante mais rápido. Então, a gente observa que a nossa vazão de pico admitida será com base na equação de Forrest de 95, que é de 2.501 metros cúbicos por segundo, e o nosso tempo de ruptura será aquele obtido por Von Thun e Gillette em 1990, de 0,29 horas. A partir dessa vazão de pico e do tempo de ruptura, admitindo a equação parabólica, observa-se esse nosso hidrograma parabólico. Então, esse é o nosso hidrograma de ruptura aplicado para a barragem do cobre, localizada em Salvador, Bahia.